Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Movimento Alpin. Hoje é um encontro de sexta-feira. Nós temos uma convidada maravilhosa, que é a Gabriele Pinheiro. Hoje nós vamos fazer perguntas profundas sobre mediunidade, sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência com terapias holísticas. E nada melhor do que ela nos contar como que foi a sua trajetória, a sua história, como foi o início. E eu queria te dar as boas-vindas, Gabriele, boas-vindas também para todos que estão aqui, a minha parceira Vanessa. E, Gabriele, conta para a gente como que foi para você entrar nesse universo, como que ele chegou, se ele chegou de mansinho, se ele já chegou de forma agressiva, como que foi para você? Boa tarde, antes de qualquer coisa. Estou muito grata, muito mesmo, de estar aqui com vocês. O convite foi um convite que me pegou de surpresa, mas foi um convite assim bem gostoso, assim, desafiador, mas gostoso. Então, vamos começar aí pelo início da minha carreira, que foi enquanto eu bem pequenininha, né? Então, eu já era uma médium quando criança, eu já visualizava muitas coisas. Isso foi bem complicado para entender e começar a separar alguns fatos da realidade do que não era real ou era real, enfim. Quando você é criança, algumas coisas ficam meio difíceis de compreender realmente. Então começou dessa maneira. Eu tinha assim por volta de uns 9 anos quando eu comecei a ver mesmo os desencarnados, né? Então, como diz o pessoal aí, os fantasmas, né? E foi bem complicado para lidar, porque toda vez que eu visualizava alguém, eu tomava muito susto. Então as pessoas que estavam perto de mim ficavam com uma cara tipo assim, meu Deus, essa menina ela não é normal, tem alguma coisa acontecendo com ela. E assim foi até ali mais ou menos a minha adolescência. Nesse intervalo de tempo, eu sou criada por mãe e vó, né? Então eu morava com as duas, meu pai é separado da minha mãe. E cresci seguindo ali a doutrina da Igreja Católica. Então, a minha avó falava que eu estava com alguma coisa ruim e me levava para a igreja na intenção de tirar aquele espírito ruim que estava em mim, né? Então começou bem assim. E aí a minha mãe percebeu, começou a ver que esse negócio estava tomando uma proporção cada vez maior. Eu ficava mal, eu tinha mal-estar, dependendo das situações que aconteciam. Eu tinha sintomas físicos mesmo, eu vomitava, eu tinha muito desconforto. Isso tirava meu foco também na escola, ou dependendo do ambiente que eu estava ali. E aí o meu pai, ele é espírita. E em paralelo, né, eu estou aqui, imagina, eu estou aqui no meio, em volta, toda a família, como a gente já sabe como é que é, né? Então, a minha mãe na igreja católica, porém um pouquinho mais flexível que a minha avó, até por conta da criação da minha avó mesmo. O meu pai se dizia espírita kardecista, frequentava de vez em quando. A mãe do meu pai, evangélica, né? Então, assim, imagina essa interferência e eu no meio me sentia assim, gente, para que lado eu vou? O que que eu faço? Será que eu realmente sou uma aberração? Será que eu tenho algum problema de saúde? Porque em alguns momentos cogitaram a minha mãe para me levar no médico, porque podia ser esquizofrênica ou qualquer coisa do gênero. E tudo bem, porque as pessoas realmente não estão preparadas para algumas coisas. E aí a minha mãe um dia viu que eu estava muito assustada, porque eu tinha sonhos repetitivos, então além de visualizar algumas pessoas que desencarnaram, eu tinha muitos sonhos, e esses sonhos me abalavam muito. E aí um belo dia eu falei para ela assim, mãe, eu tô sendo acompanhada por um homem que ele me dá vários cutucões nas costas e eu não consigo me sentir bem. E eu acho que foi ali, né, acionou na minha mãe o instinto mãe protetora mesmo, de falar assim, minha filha não tá bem, então eu preciso ceder um pouco dessa parte religiosa e levar minha filha para algum lugar para ajudar. E aí ela me levou, conheci uma amiga também, que era do Kardec, e me levou para esse local. E lá mesmo, no primeiro dia que eu pisei ali, a coordenadora do lugar me chamou e falou assim, olha só, você é médium e você vai ficar com a gente para trabalhar. Isso eu tinha 14 para 15 anos. Então imagina, você ali no auge da adolescência, né? Com namoradico e não sei o quê, né? Porque a gente tem uma vida em paralelo a isso. E ficava assim, gente, mas eu não quero isso para mim.
Não, eu não quero vir, eu não quero ficar me sentir presa. Eu não quero trabalhar com nada disso, eu nem escolhi nada disso. Eu só queria que desaparecesse. Frequentei esse lugar em algumas sessões, foi muito bom porque realmente me aliviou e me ajudou com esse ser que estava me acompanhando. Era um homem desencarnado que estava realmente atrapalhando o meu campo energético. Só que depois que melhorou, né, vamos colocar assim, depois que as coisas estavam começando a ficar controladas, eu determinei que eu não queria mais. E aí eu falei, gente, quer saber? Eu não quero vir estudar, eu não quero vir, já vou para a escola, já estudo, já faço curso. Não quero mais uma obrigação na minha vida, não. Eu quero ser obrigada a frequentar esse lugar. E eu comecei então os meus pedidos para que acabasse. Então eu comecei a pedir para tudo que eu achava que existia. Era Deus, era natureza, era árvore, era qualquer coisa que passasse na minha frente. Eu falava, acaba com isso, tira isso de mim, por favor, porque eu não quero isso para mim. E por algum motivo isso realmente funcionou. Então, até ali, o meu colegial, mais ou menos, eu sentia as energias dos ambientes, tinha alguns reflexos de algumas pessoas que, quando estavam juntas, da minha presença, mas eu já não visualizava tanto. Então, eu já não via tanto. Né? Eu realmente me fechei para isso, me tranquei. E segui a vida. Então, fui estudar, fui trabalhar, normal. Só que a gente sabe que quando a gente tem um chamado, quando a gente é para trabalhar com o negócio, não vai ter jeito. A gente vai escapar daqui, escapar dali, mas entendeu? Uma hora vai acontecer. E eu acabei escolhendo a área da saúde. Eu me formei em enfermeira e fui trabalhar com doentinhos. Então, dentro do hospital, um lugar assim maravilhoso, né, onde a gente vê tanta gente, e voltou à tona, tudo com muita força. Eu visualizava muito dentro do hospital. Eu vivi ali dentro mais de 12 anos trabalhando na função. E foram momentos muito complicados, porque eu ficava, mais uma vez, tentando separar isso de mim com muita frequência. Neste meio tempo, eu passei, já era maior de idade, então eu já comecei a determinar, eu vou numa casa de umbanda, porque minhas amigas falavam, vai se cuidar, faz alguma coisa, faz banho de sal grosso, ai, procura na internet, faz alguma coisa, né? Coisas que as pessoas fazem mesmo. Então eu ia na Umbanda, eu fui em tinha uma galera, um grupo que era budista. Então, assim, eu passei por um pouquinho de cada lugar. Eu ia, ficava e falava, ok, agora deu pra mim. Eu acho que não tem mais o que absorver desse ambiente, vou para o próximo. Então, Kimbanda, Umbanda, Candomblé, budista, e foi para uma área ali das bruxas e não sei o que, e fui indo. E a vida acontecendo em paralelo, né? E aí eu comecei a trabalhar com as cartas. E aí entra um ponto bem legal, assim, porque isso tudo, por mais que eu fosse maior de idade, me mantinha, eu ainda estava embaixo do teto da minha mãe e da minha avó. Então isso tudo era o quê? Por baixo dos panos. Então, eu ficava com medo delas saberem que eu estava indo para um centro espírita. Eu estava com medo delas falarem assim, gente, achou um deck, por exemplo, eu comprei um deck na época, acho que paguei R$19, com as cartinhas de papel mesmo, e eu me interessei e falei, vou abrir carta, nossa, isso parece muito legal. E fazia isso só para minhas amigas ali, bem no oculto, assim, vou na minha amiga. Aí ia lá, ficava brincando de abrir cartas, né? E até que um dia eu falei assim, bom, uma hora isso vai parar. Uma hora isso vai ter que parar. Eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que assumir quem eu sou de verdade. Até porque eu não tô fazendo mal para ninguém. Eu me encontrei e eu tô me sentindo bem. Mas as minhas visões, a audição, os sonhos, tudo permaneciam comigo até esse momento. E eu comecei a fazer as leituras de cartas para as minhas amigas, não cobrava nada. Eu vi que o negócio estava ficando cada vez mais sério, fugia sempre, ficava tentando escapar com muita frequência disso. Até que um dia minha mãe achou o meu deck. E estava dentro da minha mochila, minha mãe mexendo nas minhas coisas. Minha mãe, eu fui criada no regime militar, né? Então a minha mãe, ela era muito, muito rígida. E era daquelas mães que checava mochila, checava roupa, olhava caderno, não podia ficar até tarde na rua, tinha horário para tudo, para comer, para tomar banho. E quando ela viu, ela falou que eu era uma decepção para ela. E o que que eu fiz? Me livrei desse deck. Mais uma vez, eu me silenciei. Eu guardei aquilo que era para ter sido, que era para ter acontecido antes.
e me silenciei por mais alguns anos. E quando a gente se silencia dessa maneira, chega um momento que você entra em um conflito com você mesma muito grande. E aí é onde entra a Vanessa, porque isso se perdurou há praticamente até 2 anos e meio atrás. Eu ficava ali por baixo dos panos, comprei outro deck, fui de novo fazer ali, e aí eu fazia assim, me dá R$ 2 aí pela leitura, R$ 3, uma moeda, o que você quiser. Mas ainda naquele meu ciclo de amizade mais fechadinho. E aí eu entrei em parafusos, literalmente, na pandemia, trabalhando na área, né? Então, assim, eu entrei em parafusos com medo, vendo gente indo embora, peguei Covid 5 vezes, e na última vez, que foi a mais grave, eu falei para mim, e aí? Até quando você vai ficar se silenciando? Até quando? Daqui a pouco vai passar isso aqui. Essa oportunidade que você tem de falar quem você é sem ser perseguida por ninguém ou queimada. E aí? E eu entrei em conflito porque nada mais fazia sentido. Eu me dedicava à alimentação e treino, isso não fazia mais sentido, não me preenchia mais. Dentro da minha casa, eu não me sentia mais preenchida. Em paralelo, como eu disse, eu casei, tive um filho, minha vida aconteceu, né? E eu decretei que eu ia sair da área da enfermagem com um surto. Falei, não venho mais, não trabalho mais aqui. E simplesmente saí. E foi quando eu conheci a Vanessa. E eu já conheci um pouquinho antes, na verdade, já segui ela um pouquinho antes, né? Que era naquela época que eu era mais fit, que treinava e não sei o que, tarará. E um dia eu conversei com ela e falei que eu estava em conflito, que ela é uma referência para mim, é uma inspiração para mim. E ela me deu assim uma virada de chave e eu tive coragem de assumir a minha postura. E aí sim eu comecei a estudar cada vez mais. E aí sim eu entrei para um mundo de terapias holísticas, me formei e tive coragem de sair do armário. Imagina, gente, essa mulher cheia de talento. Eu conheci ela em um momento que não tinha nada a ver, eu estava trabalhando com marketing. E ela ali, eu vendo nos bastidores, alguma coisinha aqui. Eu falei para ela, por que que você não vai para as terapias, mulher? Tem tudo a ver com você. E aí, ela só tinha experiência, sabe? Eu acho que um toquezinho só, mas ali toda a espiritualidade, toda a egrégora já estava ali trabalhando, que era para isso mesmo que ela veio, né? Então é interessante você falar que você não queria mais, porque muitos jovens passam por isso, não tem com quem conversar e fecham o seu canal de acesso, porque vão ser julgados, não sabem como lidar com isso, e aí acaba sumindo por um tempo. Mas quando a pessoa tem um chamado, filha, não dá para fugir. Exatamente isso. Pergunta aí, Thiago, solta. Deixa eu te perguntar. Nesse processo todo da mediunidade, eu acredito que a maior parte das crianças passam por alguma experiência, seja ela leve ou mais profunda, tudo. E como as coisas comuns já não têm explicação, os adultos acham que a criança não precisa entender. Quando a gente fala da parte espiritual, da parte energética, da parte da vida mesmo como um todo, que nada está separado, né? A gente fica mais confuso ainda. Como que foi para você lidar com essa solidão, mas ao mesmo tempo conectado com essa espiritualidade? Você via como amigos ou você via como invasores e inimigos? Até você compreender. É muito engraçado, né? Porque a primeiro impacto era assim, é tudo demônio. Por quê? Porque eu tava ali naquela base da Igreja Católica, né? Eu fui crismada, eu fui batizada, então tinha aquele negócio ali de tipo assim, isso aqui isso não é real muitas vezes. E eu ficava encarando em alguns que eu conseguia visualizar. Por exemplo, tinha um menino, e esse menino, ele tinha aproximadamente a mesma idade que eu. Só que ele era muito tranquilo. Era um menino que ele não me dava medo quando ele aparecia. E o engraçado é que ele só aparecia para mim quando eu estava no momento que eu estava brincando com minhas primas, de diversão de crianças ali, né, junto. Então ele se aproximava e ele ficava muitas vezes ou na porta olhando, ele chegava perto, se a gente estivesse sentado ali no chão brincando com alguma coisa, ele ficava perto, e aí eu olhava para ele e eu ficava encarando pensando assim,
caraca, né? Tipo assim, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Mas eu não tenho medo de você. E a minha vontade era de chamar ele para brincar, mas ele era o único naquele momento que eu estava de desenvolvimento que me dava essa sensação. E então, a maioria, né, que aparecia para mim, eu tinha essa sensação de você não é bem-vindo, eu não vou te ajudar e você vai me atrapalhar, porque você é um demônio. Era isso que eu sentia, era isso que eu pensava com muita frequência e eu achava que eu era culpada. Então eu falava assim, eu tô vendo isso, a culpa é minha. Eu que devo estar fazendo alguma coisa errada, acho que eu tô pecando demais. Então eu ia pra igreja, olha que loucura, né? Aí eu ia pra igreja, claro, aos domingos, porque fazia parte do grupo, e aí eu ia, o padre ele já sabia que a Gabi tava na igreja no domingo, né? Porque a Gabi ela causava ali um alvoroço nos domingos, no grupo. Então, a moça que dava ali, que coordenava o grupo de crianças, ela não aguentava. Ela falava assim, Gabriele, você vai sentar e vai ficar quieta. Você não vai perguntar, você não vai falar, você não vai relatar nada. Você entendeu? Então, antes de entrar para a aula, né, ou para o grupo, ela me passava orientação. Ele já me pegava no corredor. Então, assim, minha mãe entrava para assistir a missa e eles, né, a gente era direcionada para uma outra salinha do lado. E eu falava assim, mas eu não vim sozinha. Ô tia, eu não vim sozinha. E aí, pronto. Aí era uma loucura. Ai, quando termina aqui, você vai passar com o padre. Você pode se confessar, porque não sei. E a Gabi sempre era a primeira a chegar, porque tinha que passar as coisas que estavam acontecendo. E a Gabi era a última a ir embora, porque a Gabi precisava ajoelhar ali e ficar ali se redimindo dos pecados dela, porque afinal de contas ela era um problema pra galera, né? Então. Então era muito, tinha muitos conflitos, né? Eu realmente me sentia fora daquele grupo, né? A gente estava até falando esses dias sobre essa pertencer em um grupo, né? Então, eu me sentia o tempo inteiro um patinho feio. Inclusive, essa era uma das frases que eu mais usava quando eu estava com as minhas primas. Eu falava assim: eu sou um patinho feio, eu sou a ovelha negra da família. Vocês sabiam que eu sou a ovelha desgarrada? Vocês sabiam? Eu falava muito isso. Eu sou a ovelha que Deus tem que mandar voltar e bater para trazer de volta para o rebanho. Vocês sabiam disso? Eu vivia afirmando isso. E eu trouxe essa crença até, né, começar a trabalhar com as terapias. Onde eu me sentia culpada, onde eu me sentia não enquadrada em algum meio, tinha necessidade de me sentir pertencente a um grupo, sempre. Então eu falava assim, não é possível, será que eu nunca vou fazer parte de nada? Será que eu nunca vou fazer parte de uma comunidade? Será que eu nunca vou sentir que eu tenho um amigo de verdade? Então, isso veio trazendo consequências muito fortes dentro de mim, crenças muito profundas dentro de mim. Isso é uma coisa profunda, porque nós achamos que... Nós achamos não, né? Eu achava, quando mais novo, que só a cor da pele ou a sexualidade que causava exclusão. Aí você vai ficando mais adulto, você vai vendo que não é só a cor da pele e a sexualidade. É o que você gosta, onde você frequenta, as pessoas que você anda, a religião que você pratica, ou se você não tem religião, ou se você tem habilidades mediúnicas ali que você executa em casa, se você tem altar em casa. Eu já tive vários altares em casa, e quando as pessoas chegavam e entravam no meu quarto, porque, como é a minha intimidade, eu quase não deixo ninguém entrar. Sim. Mas quando entrava algum parente, alguém olhava, era o terror, porque era pena de arara, cristal, mesa radiônica, era rapé, o tipi para aplicar, era uma loucura. Foi indo, eu fui me desfazendo da maioria, por causa do preconceito e dessa questão dos olhares, do julgamento e tudo. Uhum. Só que hoje, olhando sobre essa perspectiva que a gente está trazendo, você sentiu medo de morte, o medo de ser atacada por ser assim, alguma coisa de perseguição, ou você não chegou a ter essas sensações? Lá, bem quando eu era um pouquinho menor, eu era uma criança que tinha muito medo do escuro. Então, assim, eu morava numa casa, que é a casa das minhas mães, né? Eu falo minhas mães porque eu fui criada pelas duas, né? Então, eu morava numa casa que, imagina que era assim, né? Bem em declínio. Então, a gente morava na casa de cima e no quintal moravam todos os meus familiares, então tios, né? E primas. E aí,
parecia, antigamente, eu não sei vocês, gente, mas antigamente, 8 horas da noite, parecia que era assim, meu Deus, tá muito escuro, tá muito, nossa, muito sombrio. Então sextas-feiras, era o único momento que minha mãe deixava ficar uma horinha, e isso é porque era no mesmo quintal, uma horinha ali junto com a minha prima. E aí eu falava assim, da porta, prima! Gritava ela, falava, tô descendo. Então, eu descia com uma sensação que parecia que sempre tinha alguém me observando ou alguém ia me atacar a qualquer momento. Então eu ficava o tempo inteiro com essa sensação que no escuro alguém ia fazer alguma coisa para mim. Só que no escuro eu não via nada. Então, assim, ninguém ia fazer nada pra mim. O problema era quando tava de dia ou quando tava claro, né? Mas quando a gente é criança, a gente associa, né? Faz essa associação da escuridão. E tem o bicho-papão embaixo da cama, no armário, não sei o que, tarará. Então, era o único momento que eu realmente sentia que alguém ia me pegar ou ia acontecer alguma coisa e do nada alguém ia me tirar dali. Eu não sei. Mas eu não via. Era realmente essa sensação do medo mesmo, de estar escuro e ter alguma coisa na escuridão. Só isso. Mas enquanto eu os via, os momentos que eu tinha ali de ver eles, não. Eu sentia, assim como eu tô às vezes quando eu tô em atendimento, dependendo da energia que eu tô trabalhando, com a pessoa que eu tô trabalhando, se eu tiver muito entregue, eu não sei vocês, mas eu consigo sentir no meu corpo físico a sensação que ela sentiu em algum trauma ou algo que ela viveu. Se foi um abuso, se foi uma agressão, então eu me emociono, eu realmente choro, eu realmente sinto dor, eu sinto dor física. Claro que depois passa, mas eu sinto. Então, essas sensações, esse sentir, acontecia quando eu via determinadas pessoas, né? Então, determinados desencarnados, isso me causava uma sensação. Às vezes, o vômito, a dor de cabeça, porque eu era uma criança que tinha dor de cabeça com muita constância, né? E aí sim eu tinha essa sensação, era ruim de querer ver eles por isso. Mas a perseguição mesmo era só quando estava escuro, porque criança tem medo de escuro, né? Era isso. E, Gabi, deixa eu te perguntar. Você já teve algum momento um pensamento que você já morreu e está aqui como desencarnada? Nossa, que pergunta engraçada, gente. Muito boa. Olha, eu não tive ainda essa sensação, mas tem uma frase que eu me policio hoje bastante, que eu trago ela, e até hoje pela manhã ela veio na minha cabeça, que eu falava assim: olha só, gente, prestem atenção. Eu estou na minha última encarnação, tá? Talvez pela felicidade de alguns e a tristeza de outros, mas eu vou desencarnar cedo. Eu tenho certeza disso. E eu venho num tempo, né, de uns 6 anos para cá, afirmando muito isso dentro de mim. E aí, quando eu falo isso para as pessoas que estão mais próximas a mim, eu causo um alvoroço terrível. Fica todo muito bravo comigo, né? Claro, a gente não quer que a pessoa vai morar. E eu falo assim: ó, é o seguinte, se vocês não me deixarem morrer, eu vou virar outro obsessor e ficar infernizando a vida de vocês. Vocês que querem isso, vocês não vão querer isso, eu tenho certeza. E aí a gente dá risada e eu acabo, né, tirando um barato disso. Mas essa sensação, não. Eu tenho a sensação que estou tendo mais uma oportunidade de fazer algo que lá atrás eu não consegui executar. E agora eu tenho essa oportunidade de fazer e eu quero fazer muito bem feito. Inclusive, quando eu entrei na enfermagem, eu falava assim: eu tenho certeza que eu fiz alguma maldade na minha vida passada. Eu causei dor em alguém. E isso foi muito real, assim, para mim. Por isso, eu vim com essa certeza que eu preciso trabalhar na enfermagem ajudando pessoas. E quando eu realmente sentir que isso foi zerado, eu saio da enfermagem. Então, todos os dias, quando eu estava ali, com dor nas costas, cansada, sem me alimentar, não Covid, principalmente nessa época de pandemia, eu passava assim, às vezes 12 horas de plantão sem desparamentar, porque eu não podia desparamentar, então eu não podia fazer xixi, eu não podia tomar água, eu não podia sair do meu espaço. Nariz cortado, orelha cortada. E aí eu falava, isso tá no final. Eu sei que eu tô cumprindo o que eu tinha que cumprir. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu vinha afirmando muito.
E junto disso tudo, veio até algo que eu comentei com vocês, que eu falava assim, eu não vim para esse plano com uma missão de ser só mais um figurante em meio a algo. Eu vim realmente com um propósito e eu vou executar isso. Então, eu vim para transformar tanto a minha vida quanto a vida das pessoas que passarem pela minha vida. E isso é algo que realmente me motiva todos os dias a entrega do meu melhor. Porque eu sei, eu tenho essa certeza dentro de mim que eu vim para transformar vidas. E eu não vou sem ter certeza que eu cumpri muito bem o meu papel. Isso é o que me motiva diariamente. Maravilha, maravilha. E na sua experiência na enfermagem, quando você estava lá, como que foi lidar com essa questão entre a vida e a morte o tempo todo ali? Você foi se acostumando com a naturalidade desse acontecimento ou para você ainda foi difícil digerir todo aquele processo? Foi muito difícil. Eu lembro como se fosse ontem a minha primeira paciente que foi a óbito. Dona Maria, uma senhora com seus 78 anos, que viveu muito, né, ali, teve muita experiência. Uma senhora que ela me chamava de neta. Então eu chegava no quarto, tudo bem, minha netinha, bom dia. E aí que tá, né? Eu lembro que na época de estágio, uma das minhas docentes falava assim: não se apegue, não se apegue. E isso entrava na minha cabeça com tipo assim, como é que eu vou me apegar com pessoas, gente? Como é que eu vou lidar com pessoas tratando as pessoas como um móvel? Se a gente se apega até com um móvel, como é que eu vou fazer isso? Como é que faz isso? Isso era um conflito. E aí, quando eu comecei, oi, vó, chamava ela de vó. Nossa, aí eu mesma ficava ali, para de loucura, Gabriele, volta para a realidade. Você é uma profissional, você não pode se envolver, não esquece disso. E quando ela foi a óbito, que ela veio a óbito, foi muito difícil. E até hoje eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade a entender esse processo. Não é hilário, gente? Até, né? Até... Enfim, É porque contraditório. o corpo físico ele é muito gostoso, né? A gente perde o contato com o corpo físico, a gente fica assim, posso te ver, mas eu não posso te tocar. Exatamente. E aí, no dia que ela veio a óbito, eu passei o plantão, né? E eu falei pra ela assim, vozinha, amanhã a senhora vai estar aqui, né? Eu nunca perguntei isso pra ela. E ela virou pra mim e falou assim, minha filha, eu não sei, mas eu sempre vou estar com você. E aí eu, tá bom. Dei um beijo nela e fui embora. Foi o tempo de eu descer o elevador e ela desencarnou. Teve uma parada. Só me avisaram, obviamente, no outro dia que era meu plantão. Isso mexeu comigo de uma maneira tão grande, que foi o primeiro momento que eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Acabou, não quero mais, tô saindo, não volto mais aqui. E aí foi meu segundo trabalho. E eu falei, não quero mais, gente, não venho mais. E chorava, e chorava, e chorava. E a equipe toda olhava pra minha cara e falava assim, você tá maluca? Você tá doida? Só que até então ninguém sabia, né, de todos os meus sentimentos e entendimentos com isso tudo. Então foi muito complicado. O segundo foi um gêmeos, foram gêmeos. Então o primeiro bebê faleceu, eu já estava trabalhando com os nenéns. E em menos de 24 horas o irmãozinho foi. Eles tinham pouco tempo aqui na Terra. E foi um desencarne que eu consegui visualizar eles indo embora. Então foi um pouco mais tranquilo para mim, talvez, na aceitação do desencarne deles. Mas todos os óbitos que eu presenciei, ou que eu ajudei tamponar, ajudei até, enfim, preparar, foram muito complicados. Gabi, esse processo de ver entre a vida e a morte, poder acompanhar após a morte, mudou a sua percepção de tempo em relação a dar mais qualidade para o outro, de tempo, de presença, de relacionamento? Porque de uns anos para cá, depois que você vai finalizando os ciclos, você vai mudando sua percepção sobre a vida, né? Porque até então você acha que tudo vai ser eterno, paz, família, tudo, aí você vai vendo que não. Até amigos, você vai vendo que você vai trocando o ciclo de amigos, né? Então, quando me bate
como se fosse uma informação. Isso aqui nunca mais vai se repetir. Essa frase, ela me dói, mas ela me conforta para aproveitar o momento. Por mais que essa pessoa apareça amanhã viva ou apareça da forma como ela vai aparecer, isso daqui nunca mais vai se repetir. Principalmente esse encontro. Esse encontro nunca mais vai se repetir. Então, esse tempo aqui é muito precioso, a sua história é muito preciosa, a presença de todo mundo aqui é muito precioso. Mudou para você essa questão de valorizar a vida com essa experiência sua na enfermagem, com a sua espiritualidade, tudo? Mudou, mas eu sou humana e muito humana. Porque eu senti muito a gente, né? A gente se deixa levar muitas vezes pela nossa rotina, pelo dia a dia. Então tem coisas que acontecem que você não para apreciar aquele momento. E aí você não trabalha essa noção que isso não vai se repetir. Mas enquanto eu estava dentro desse ambiente, então enquanto eu estava imersa dentro desse ambiente, isso ficava muito mais claro. Isso ficava muito latente em mim. Então eu falava, eu tenho que aproveitar muito isso, eu tenho que fazer muito isso. Eu sempre fui uma criança, adolescente e adulta muito intensa e eu sempre fui, e eu não quero perder isso, mas eu sou daquela pra praia agora? Bora? Agora mesmo? Tipo, agora? É agora, bora? Bora! Não, gente, eu não sei amanhã se vai ter ou não vai ter, então vamos, né? Então, largar, e isso era uma das coisas que mexia muito com a minha mãe, e mexe até hoje, né? Porque minha mãe super ali, lembra que eu falei que mais rígida e tal? Então, minha mãe é a dos planos, né? É aquela que planeja tudo, tudo. Até o momento de diversão dela precisa ser organizado pelo horário que ela tem de disponibilidade. Você não pode se divertir num horário que não é. Gente, eu vou estar colocando minha mãe como vilã, né? A minha mãe é tudo pra mim. Tudo, minha vida. Mas mãe é mãe, né? Mãe tem que dar um chacoalhão na... É o contraste, né? Senão não instiga a gente. Exatamente. A minha mãe, ela me ensina muito e eu falo pra ela, e você sabe que eu vim só pra causar na sua vida, né, meu amor? Você sabe que eu vim pra não ficar com medo. E ela ri, né? Porque ela fala assim: você é a única que consegue me tirar do eixo, Gabriele, você não entende. Minha mãe é super jovem, enfim. Mas retomando, eu realmente comecei a ver de uma maneira diferente. Mas todas as vezes que eu entrei nessa roda do vamos continuar porque a gente tem que trabalhar, levantar cedo, treinar, comer bem, viver, não sei o quê, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do gato, cuidar do papagaio, sobe, você desce, você tem que não sei o quê. Né? Que a gente entra nessa roda, nesse sistema, e muitas vezes eu me peguei nesses sistemas de fluxo só sem perceber. Nos flashes, por exemplo, eu entrava dentro do carro, quando eu via, eu já estava na porta do hospital e eu não sabia como eu tinha chego ali. E eu ficava, como eu cheguei aqui? 5 horas da manhã eu saía de casa, chegava ali por volta de 5h30, eu só me dava conta quando eu estava na porta para entrar. E quando acontecia isso, eram os momentos que eu falava, opa, tá perdendo a mão, Gabi. Volta pro hoje. E quando isso acontecia e eu não tinha essas viradas, esses insights, esse despertar, alguma coisa muito, muito, muito grave acontecia comigo. Então, assim, eu tive tumor, sou operada dos tumores, foi o saculejo. Eu sofri um acidente, eu sonhei com todos os detalhes do meu acidente de carro. Todos os detalhes, a rua, a maneira que seria, tudo. E a minha mãe, na mesma noite, sonhou também. O mesmo sonho. Minha mãe me ligou no outro dia, filha, cuidado, não sei o que, tive um sonho assim assado. Eu ri, porque eu, né, deu aquele frio, sabe aquele frio na espinha? Porque não é porque a gente é médico que a gente não sente, né? Medo, que a gente não tem um borboleta no estômago. Eu senti aquele arrepio, eu falei, ferrou. Eu falei que ia desencarnar, mas não era pra ser agora. Eu queria um pouquinho mais pra frente. E aí, eu falei, não, mãe, que isso? Tá tudo bem. Ah, não, vai acontecer nada. 3 horas da tarde, em plena Teotônio Vilela, num fluxo, num calor, num sol maravilhoso, um carro blindado enorme veio e me cacetou de trás. Ele me arremessou, eu pulei, né? Vamos colocar assim, por cima de outro carro, nos embolamos como os dois gatos e eu fui parar no poste. A senhora Gabriele, muito impulsiva, abriu a porta, que conseguiu sair, ela passou pelo banco,
abriu a porta, foi xingar, claro, o motorista do outro carro. E aí, o cara, um armário de 2 metros de altura, e eu com 1,55. Você tá louco? E aí, pum! Coloquei o braço aqui. O braço não saiu mais aqui, porque inclusive ele foi engessado até assim. E aí eu falei, sinal, Gabi. Tá perdendo a mão. Você não viveu o agora. Você não percebeu o agora. E aí? Você vai esperar acabar? Ou você vai aproveitar o agora? Opa, não, tá bom, entendi, gente. Tá tudo lindo. Tá tudo perfeito. Porém, em paralelo, como eu disse para vocês, a minha vida, ela acontecia, né? A minha vida social ali, de relacionamento, acontecia. E eu estava numa fase de relacionamento muito, muito, muito problemático. Eu estava num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, num relacionamento com muitas agressões, imerso em um relacionamento que a minha entrega era 100% e a entrega da outra pessoa era 20, 25%. Fui escada para essa pessoa ter sucesso profissional e financeiro. Era uma pessoa que, com frequência, me chamava de azarenta, falava que eu dava azar, porque a gente bateu o nosso carro. E aí foi quando eu falei, até quando eu vou me proporcionar a viver dentro dessa relação? Então, vejam, como tinha e tem muitos até hoje, situações que acontecem e eu falo assim, é hora de viver o agora, Gabi. Preste atenção. 20 dias depois eu sofri um acidente de moto, perdi a consciência, tive muitas fraturas, tenho fratura de fêmur, bacia, tenho fratura de escápula, fiquei inconsciente, com perda de memória e com risco de convulsionar até o final da minha vida aqui nessa terra. Mulher, te arrebentaram. Vai ou racha, minha filha. Você pega ou pega, não tem pra onde ir. Não, eu sou assim, ó, eu tenho alguns clientes, né, algumas que viram amigas, né, que ela fala assim, nossa, fui no centro, levei uma surra, e fico pensando, amor, você levou só uma surrinha. Sabe tirar vocês. Deixa eu te apresentar uma surra de verdade. Mas, Surrinha de nada. Gabi, me traz aqui só para a gente poder trazer mais de você, porque está muito gostoso de te ouvir. Nesse conflito todo, desses acontecimentos que foram vindo da sua vida, como que você parou e olhou e falou assim, tá, não estou ficando presente, preciso me dedicar ao presente, a viver, ter tempo de qualidade, o relacionamento não está funcionando, estou servindo mais para nutrir o outro, para ele progredir, não progredir juntos, não crescer juntos, isso acontece em muitas relações, e tem todo um julgamento sobre quem eu sou por causa da mediunidade, porque quando a pessoa tem mediunidade, ela é vista com os olhos de que mais vai influenciar para as coisas andarem do que andarem. Só que as pessoas não percebem que é o contrário, né? A pessoa mais facilita do que complica, que é ela que leva o chumbo. E nesse processo todo, como que foi para você falar assim, tá, eu vou olhar para as cartas. Como você chama as cartas para começar? Porque eu vejo como cartas de baralho, tarô. Como que é o nome? Você fala deck? Pode ser deck, baralho, tarô, não tem problema. Como que tá o seu processo com ele agora? Como que ele veio? Como que está a questão de hoje ele é a sua fonte principal de renda, você tem outra fonte de renda também além dele? Como está o seu processo de dinheiro no sentido de facilitar o conhecimento da pessoa através das cartas, ali fazer a leitura do campo dela tudo e receber? Traz mais para a gente essa perspectiva de usar a espiritualidade e equilibrar com o mundo material, porque, para mim, sendo bem sincero, a espiritualidade também é o mundo material. Não sei quem viajou na maionese de fazer uma... Uhum. Tá tudo aqui. Sim, sim, com certeza. Bom, as cartas, como eu disse, isso foi antes, né? Então as cartas ela entra antes dessas porradas, né? Aquele negócio de você vai no amor ou você vai na dor? Pois é, eu fui muito na dor, mas não aconselho. Mas antes, né? Então as cartas entraram na minha vida antes. Eu já era uma bruxinha que fazia rituais e não sei o que, sem saber que estava fazendo aquilo. E as cartas entraram naquele momento no qual eu estava pulando de galho em galho. Eu entrei numa casa num terreno, né? De Umbanda. Comecei a ser frequentante. Não, até então, naquela época, não tinha se apresentado nenhuma energia que trabalhasse com as cartas comigo. Eu realmente fui porque eu me interessei mesmo.
E aí as cartas começaram a ser algo, como eu disse, mais oculto, mas quando eu comecei a entender que eu estava entregando muito e eu não estava recebendo por aquilo, eu achava que eu estava tendo uma energia de troca ok, que era o quê? Coloca o valor que você sentiu no seu coração. Coloca o valor que você sentiu no seu coração, né? Que a gente entra muito no, ai, mas se é habilidade, se é dom, se é mediúnico, não tem que cobrar. Isso não pode ser cobrado, né? E aí eu achava que eu não podia cobrar as pessoas por isso. Até porque realmente na época eu não tinha estudado, mas era algo que veio, né? Eu tinha essa energia, essa vontade. As cartas de fato entraram na minha vida como profissão, como uma das minhas principais fontes de renda, há 3 anos atrás, 3 anos e pouco atrás. E foi quando eu realmente tive esse despertar e eu falei, não, o que eu faço é isso, eu quero aceitar isso, eu vou me abrir para isso, vou começar a estudar e me empenhar em investir para isso. Eu fiz essa transição de carreira, vamos colocar assim, né? Nesse período. Então, eu me surtei no hospital, pedi as contas, menos de um mês em casa, surtei em casa, porque nada estava me suprindo, né? E ficar em casa, a gente acha que vai ser tranquilão, mas não é. E aí eu falei, não, vou voltar a trabalhar, vou trabalhar num lugar que vende suplementação, que afinal de contas ela virou rata de academia, então ela pode trabalhar com isso. E aí comecei a trabalhar com isso, e lá dentro tinha um querido que me acompanhava, um espírito, que ele ficava lá comigo, assim, 24 horas. E eu falava, gente, até aqui? Será que nem aqui vai me deixar em paz isso? Vocês não são Só na treinantes. malhação. Vocês não são treinantes. O que vocês querem aqui? Sabe? Então, inclusive na câmera, o dono da loja, ele ficava assustado, né? Ele aparecia lá uma vez por semana. E ele falava assim, eu fico com medo de você sozinha nessa loja. Porque o tempo inteiro você parece que você tá falando com alguém, ou você tá olhando, ou você tá gesticulando. Mas tava mesmo, né? Mas aí até falar pra ele, né? E aí foi quando eu comecei a estudar e usava o meu tempo de intervalo lá dentro da loja para estudar mais e mais e mais e mais. E aí foi quando eu falei, não, peraí, isso é um trabalho, né? Eu tô entregando para pessoas algo muito, muito importante. Antigamente eu entregava o amor, a atenção, o cuidado medicamentoso, de assessorar ali, tarará. Agora eu entrego uma orientação, eu entrego uma palavra de conforto ou uma palavra de alerta. Então, assim, isso é importante. Por que não? Por que não essa troca não possa existir na maneira financeira? E aí eu comecei a cobrar. Então, uma pergunta era R$ 5. E aí, minhas amigas, comecei a postar, e minhas amigas, eu quero. 2 semanas, 3 semanas depois, ficaram a R$ 10 uma pergunta. E eu quero. Comecei a ver que isso realmente estava dando certo. E eu falei para o meu chefe, não venho mais, não quero mais, não quero mais me pertencer nesse ambiente, realmente não me faz mais bem. E eu vou trabalhar com a mesa. E aí veio a mesa nesse meio tempo. E através da mesa eu consegui liberar todos aqueles bloqueios que eu tinha lá atrás. Lembra que você é a ovelha negra, que você é um problema, que você carrega coisa ruim e tarará, tarará. Foi aí que eu comecei a trabalhar mais e mais. E as duas se juntaram. Então eu falo que eu tenho aí 2 ferramentas de trabalho que são as minhas principais fontes de renda e hoje eu me sustento através delas. Então elas são a minha base de tudo. Além da entrega, né, de algo que eu amo fazer, eu tenho a troca energética do dinheiro. E quando você vai para a parte de atendimento, na sua experiência e percepção, as pessoas elas buscam mais o quê? Relacionamento amoroso, financeiro? Qual o tema que cai mais assim na sua percepção que o humano sempre está fixado para tentar resolver? Olha, eu entrei no mundo, eu falo assim, eu entrei no mundo bruxístico com muita ligação para amor. Então, lembra que eu falei que eu fazia umas coisinhas assim, que eu nem sabia que eu estava fazendo e estava fazendo. Inclusive, eu morei, na época que eu me juntei com aquela pessoa que quase me matou, eu morei numa casa de aluguel e que a moça, a dona da casa, estava passando por um conflito muito grande amoroso. Então, ela se relacionava com um cara mais novo, ela já com uma idade um pouquinho mais avançada, e ela desesperada falou assim, Gabi, eu novinha, né? Gabi,
me ajuda aqui a acender essa vela aqui, porque eu fui ontem no terreiro e mandaram eu colocar essa vela com mel e não sei o que, tarará, pra ele, porque ele volta. E eu falei pra ela, mas se eu colocar ele vai voltar pra mim? Eu não quero ele. E aí ela, não, você vai me ajudar, só acende aí, tarará. Eu acendi. No momento que eu acendi a vela, eu fiz, nem sei, né? Eu fiz lá um monte de coisa e porque entra o meu sentimento, entrava o meu sentimento por ela, porque ela tinha um carinho enorme por mim, e eu pedi muito, com muita força, para que ele voltasse. No outro dia, na verdade era um final de semana, então na sexta-feira à noite ele apareceu com a mala e cuia e voltou para ficar com ela. E ela agradeceu e foi lá no terreiro, né, agradecer, porque eles tinham passado orientação. Então, daí em diante, o maior, né, o que começou a bombardear na minha vida, até com as minhas amigas, era muito relacionamento. Então, vinha muita coisa de amor. E quando eu comecei oficialmente a atender, né, com as cartas, a maioria das leituras eram relacionamentos. Então, Gabi, quero saber como tá o meu alecrim dourado, como tá o meu prometido, como tá o meu escolhido, como tá a minha estrela da vida. E aí vinha, e chegou um momento que, pum, parou. E aí começou a vir o quê? As mulheres que estavam preocupadas com o seu financeiro. Por quê? Porque muitas delas estavam envolvidas com relacionamentos amorosos de conflitos porque não conseguiam se sustentar ou ser prósperas sozinhas. E aí eu comecei a entender que era uma linha que estava muito tênue ali. Então tinha muitas meninas que vinham falar para mim de relacionamento, mas não era porque elas realmente amavam demais aquele prometido, aquele amor, aquele alecrim dourado. Era porque ela tinha algum tipo de dependência, seja emocional, financeira, né, ou familiar, porque tinha filhos, e não tinha coragem de assumir a posição de eu consigo, né? Sim, ser uma mulher independente e me abrir para viver um relacionamento com alguém que realmente me valide, me enalteça e que reconheça os meus valores. Então, isso, até hoje, eu trabalho com esses dois campos, que é o amor e a prosperidade financeira, a parte de dinheiro mesmo. Quando eu falo da parte de dinheiro, é onde começou também a minha transformação, porque eu também vivi um relacionamento tóxico, com dependência financeira, estava ali quase, fui assassinada 2 vezes, e não tinha coragem, porque eu não queria voltar para casa da minha mãe, com uma mão na frente e outra atrás, porque eu não estava empregada. Né, essa pessoa me fez sair do trabalho. Então, como eu ia voltar para minha mãe, com meus 20 tralala anos, sem trabalhar? Entende? Então, isso me ajudou também a liberar, mesmo que eu já tivesse saído, mesmo que eu já tivesse passado por essa fase, tinha ainda dentro de mim muita energia disso tudo que eu tinha passado. E aí, eu também trabalhei em mim a importância de me sentir próspera e me sentir bem com o meu próprio dinheiro. Entende? Então, quando eu junto essas duas coisas, eu junto muito duas partes de mim. Então, eu entrego para elas e elas me entregam coisas que a gente realmente passou e vivenciou coisas muito parecidas. Fantástico, fantástico. E hoje, quando você olha o seu processo de se recriar, de se refazer, você costuma sair do lugar que está cômodo, que está acomodada antes dele te chutar, ou você espera a vida te chutar ainda? Ah, não, já apanhei demais, né? A gente já aprendeu. Já aprendi, tá tudo bem. E aí, quando eu sinto que alguma coisa começa a sair um pouquinho do eixo, né? Opa, gente, não precisa, tá tudo bem, não precisam ser Não radicais. precisa me bater aqui. É. Por exemplo, recentemente, um dos meus gatinhos teve um problema muito grave de saúde. Isso foi outra. Opa, já entendi, tá tudo bem. Tô falhando ali, né? Não tô vendo. Ok, então vou passar a olhar. Claro, hoje com mais destreza, com mais sabedoria para algumas coisas, tendo e entendendo toda a minha mediunidade a favor de me orientar, mostrar e me abrindo para isso, né? Sem colocar eles mais como algo que veio para me atrapalhar. E aí eu peço orientação, eu me concentro, faço minha meditação e peço a resposta de maneira clara e objetiva para que eu consiga entender a mensagem e voltar ao eixo. Entende? Então, assim, hoje
eu não espero as coisas ficarem tão problemáticas para começar a me movimentar. E eu procuro me desafiar muito. Então, assim, eu sou muito curiosa e eu procuro cada vez mais ali ver coisas diferentes, estudar coisas diferentes, coisas que eu tenho técnicas e faço técnicas que não são meu carro-chefes, por exemplo. Mas eu estudei, eu fui atrás, investiguei, aprendi e gosto porque eu falo, isso pode somar Agrega, aqui para né? tal pessoa, isso pode agregar para aquela, não para todas, mas hoje eu tenho um feeling melhor para colocar cada técnica para cada uma. E o seu dom da comunicação, você foi lapidando ele ou ele foi natural mesmo, essa sua comunicação cativante que você tem, que você consegue engajar tudo? Ah, gente, obrigada, isso é um elogio. Engraçado, né? Eu sempre fui uma pessoa que era a pessoa que falava. Então, assim, na escola, na faculdade, a Gabi fala, a Gabi conta, a Gabi entende? Isso já veio comigo. Então, no entanto que festinhas de família, vamos fazer um teatro, vamos dançar, vamos não sei o quê. Então, eu sempre fui uma pessoa que e sempre falei muito, eu sou muito falante até hoje, né? Palestro, né? Eu falo que eu não converso, eu palestro. Então, então eu sou muito da resenha, assim, eu gosto muito de falar, e isso eu acredito que é algo que somou muito. Meu pai é professor de dança, então é uma pessoa que está ali em meio, né, de pessoas, mulheres, e conversa, e não sei o quê. A minha mãe é completamente o oposto, como eu disse para vocês, mais fechada, mais na dela. Mas também é uma pessoa que tem assim uma oratória maravilhosa, uma dicção assim perfeita. E aí tem essa influência dos dois, né? E aí deu que, né, resultou nisso aqui. Perfeito, perfeito. Gabi, você vai trazer alguma prática, algum processo para a gente? Vamos lá, com certeza. Com certeza. Como eu disse, né, minha mesinha tá aqui, ó, Essa é a preparadinha. hora boa, hein, povo? Toma água aí, ó. Uau! Desconecta. Gabi, enquanto você prepara aí, só um minutinho para poder ir ao banheiro e a gente Por favor. Quem Claro. quiser ir também, fique à vontade para ir ir no pegar uma água banheiro. rapidinho, mas tem que ser rápido para a gente aproveitar. Gente, você estava falando aí, Gabi, de comunicação, né? Desde que eu te conheci lá atrás, meu, isso é um dom nato, né? Essa sua didática de chamar atenção, de falar. Então, isso é muito natural para poder desenvolver, né? E aí, dentro do seu trabalho, você sabendo comunicar o seu trabalho, né? Quando você abre lá, olá, mulher maravilhosa, magnética, rica e poderosa. Eu digo, gente do céu, quem que não para ver, né? Então, é usar ao favor, né, essa habilidade da comunicação que você tem, e aí o resto transborda no seu trabalho, no resultado do seu trabalho, né? Então, eu fico muito coração quentinho quando você fala de mim, eu agradeço demais. Ah, E, linda. e a gente, às vezes, a gente é só se colocar no lugar de instrumento, né? Às vezes é uma palavra que a pessoa está precisando, então não é grandes coisas, mas é só a gente ser um instrumento no momento que às vezes a pessoa te procura para perguntar Exatamente. alguma coisa, né? E você está ali, né? Eu sou muito grata por conhecer Obrigada. você, sua linda. Eu que sou muito grata. Eu sou muito grata por todas as vidas que estão aqui agora. E eu falo que, assim, agora eu estou numa nova fase, né? Então, assim, a minha próxima meta, meu próximo objetivo é estudar muito ainda, quero estudar muito. Inclusive, isso até é um debate que eu tenho com algumas amigas que são terapeutas, que falam assim, Gabi, para de estudar, para que você quer ficar estudando tanto? Eu falo, gente, se tem uma coisa que minha mãe me ensinou e que isso não sai de mim, é que conhecimento é algo tão maravilhoso e transformador, e é algo que ninguém pode tirar de você, mas que você pode entregar para o outro. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. E por que não, né? Somos seres racionais e com habilidades incríveis e habilidades que a gente nem sabe que são possíveis porque a gente não foi atrás, não Não se aguçou para permite, né? saber. Exatamente. Então, assim, eu falo, gente, o ser humano tem habilidades que são surpreendentes, mas o sistema que vivemos não quer que sabemos disso. Verdade. Por que não? Continuar estudando, despertando. Então, hoje, o meu intuito é transformar cada vez mais a vida de mulheres e de homens também. Claro, 90% do meu público é feminino, né? Mas a minha meta daqui para frente é realmente organizar uma palestra
agregar para um grupo de mulheres presentes. Então, isso é um sonho que está no meu caderninho dos sonhos, inclusive, de reunir as mulheres que querem receber essa energia presencialmente, né? E que eu possa realmente ter uma troca, porque assim, a gente está o tempo inteiro aprendendo, absorvendo e trocando, né? Esse grupo aqui é algo assim maravilhoso, né? Uma egrégora que está se formando de troca maravilhosa. Então, isso é Verdade. muito importante. E ter acesso a isso é um privilégio. Então, assim, a minha meta é realmente organizar palestras, trabalhar com isso, passar mais disso tudo para as pessoas e ouvir as mulheres também. Já Então, é real. esse é o meu Já é objetivo. real, amiga. Já é real. Já é real. Então, vamos lá. Apresento para vocês. Eu acho que não vai conseguir, vocês não vão conseguir. Vou ter que abaixar um pouquinho, tá? É a mesa magnética, né? Uma mesa radiônica. Como eu disse, é uma das minhas principais ferramentas de trabalho. Aqui saem muitos votos, saem as crenças, saem energias de todos os campos. Então, se tiver inveja, obsessor, tará, tudo a mesa libera e desbloqueia, óbvio, com a permissão de cada um, né? Eu costumo dizer que milagre não acontece para aquele que não acredita em milagre, né? Então, se você faz uma técnica como essa, você precisa estar com o campo aberto do receber. E a mesa, ela sai aqui coisas que podem ter acontecido durante a gestação, enquanto a sua mãe estava com você dentro do ventre dela. Podem sair energias de vidas passadas. Pode, em algumas situações mais individuais, desencarnados da família tentar contato. Como eu disse, né? Eu sou uma pessoa que falava com os desencarnados, então virou até uma meio de comunicação um pouco mais controlado. Então, não é todos os momentos que eu fico aqui com gente vagando. Então, eles sabem quais são os momentos. Então, eu abro a mesa para realmente ter essa troca com eles, para permitir essa troca. Então, como eu disse, né, as coisas estão ficando mais equilibradas. Eu não estou mais indo em todo canto e vendo gente morta, igual aquele filme, né, daquele menininho. Então, hoje, eu quero entregar para vocês um tema, que é um dos temas que eu mais trabalho hoje, que é a ativação da prosperidade. Então, abrir o campo da prosperidade para vocês e ativar aí a prosperidade para cada um aqui. Tá bom? Eu digo E aí, como a Madalena, assim, ó. A Madalena fez no começo, assim, ó. então, nós iniciamos com uma simples, um aterramento energético guiado, simples, tranquilo, tá? É normal ter essa troca energética de bocejar, sentir sono. Vocês já sabem, né, como funciona. Sentir uma dorzinha de barriga, dorzinha de cabeça, tudo isso é normal, tá, gente? Tá tudo bem. Quando acabar a sessão, isso desaparece, tá? Não fiquem bravos. Porque tem gente que fica bravo comigo, tá? Eu não tenho culpa, não. Eu falo que eu sou só um pombo correio, eu sou uma fonte. Eu sou a ponte, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, né, direitinho o meu garrancho, mas aqui eu coloco escrito ativação de prosperidade para vocês. Então, é um atendimento que vai reverberar aí no campo de cada um que está aqui, inclusive de cada um que assistir depois, tá? Então, quem for assistir isso depois, quiser assistir esse conteúdo todo depois lá no YouTube, vai continuar, vai assistindo, vai recebendo, vai assistindo, vai recebendo, tá? Então, vamos iniciar. Podemos? Eu vou só desligar o meu arzinho aqui. Fechem os olhos. Descruze braços e pernas. Relaxem os ombros. Focando apenas no som da minha voz. Nos permitindo a receber essa limpeza energética. Puxe o ar profundamente pelo nariz.
e solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Neste momento, imagine que todos nós estamos em um campo aberto, com um gramado verdinho. Nós estamos descalços, caminhando sobre esse gramado. Em forma de círculo, com as mãos dadas, iniciamos o processo de aterramento e conexão. Visualizem dos pés de cada um raízes como de uma árvore que vão em direção ao solo, conectando cada um de nós diretamente com a Mãe Natureza, aterrando as emoções, sensações, cargas energéticas adquiridas até aqui. Em troca, cada um irá receber eixo, estabilidade, sabedoria. Imaginem agora que da cabeça de cada um sai raios de luz de coloração prata reluzentes que vão em direção ao céu, nos conectando diretamente com os grandes mestres, com todos os seres de luz, com os guias e mentores e protetores de cada um aqui, com a força do sagrado feminino e principalmente com a energia de Deus. E neste momento, eu solicito um círculo de proteção à egrégora, um círculo de proteção à mesa, um círculo de proteção a todos os participantes que estão aqui comigo agora e um círculo de proteção a mim. Podem abrir os olhos de cada um. Neste momento, a todos os mestres e todos os seres de luz, podemos iniciar essa sessão. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então vamos lá. Ativando todo o campo de prosperidade. Trabalhando aqui os votos de pobreza. Trabalhando aqui esses votos da dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Com o dinheiro físico mesmo, de se permitir viver momentos que o dinheiro pode proporcionar para a gente. Existem energias aqui que têm dificuldade de receber o dinheiro e entender que ele é algo muito benéfico, que ele é algo que ele proporcionará coisas boas para vocês. Então, tratando aqui esse voto de pobreza, de escassez na fala, de medo de investir, de medo de se dedicar, do medo de faltar se investir em determinada coisa, aquele bloqueio, sabe aquele medo que você sente de se eu tirar exatamente esse valor que está aqui na minha conta e comprar tal coisa, vai faltar amanhã. Essa sensação. Esse medo de amanhã não ter, de não conseguir conquistar mais o dinheiro. Então trabalha exatamente o voto de escassez que vem da egrégora familiar. Pessoas que têm medo de ganhar mais dinheiro do que os pais ou os familiares, por ter medo de não pertencer mais dentro desse grupo. Mas saibam que sucesso não tira ninguém e não afasta ninguém. A gente começa a se reconectar, na verdade. E mostra para aquelas pessoas que estão ao nosso redor o quanto nascemos para ser prósperos, abundantes e grandiosos.
Libera neste momento a sensação de vítima e refém do dinheiro. Quem tem medo aí, quem acha que está sendo vítima do dinheiro, escravo do dinheiro, né? Quantas vezes a gente se pega correndo atrás dele e aí a gente assusta ele ao invés de a gente aproximar ele pra gente, né? Aí a gente fala o quê? Dinheiro, você é um problema, hein? Mas eu vou te falar um negócio, é um problema que eu não quero ficar sem. Eu aceito ser sua vítima. Eu me permito ser a sua refém. Pois é. Liberando essa posição de vítima do material pelo medo e por todas as crenças que foram impostas de o material ele não é algo bom. Agora liberando voto de ajuda eterna. Ai, como a gente se encaixa. Quem é terapeuta aí se encaixa nesse voto? Eu me encaixo muito. Eu tenho que ajudar todo mundo. Se eu não ajudar o outro, eu não cumpri o meu papel direito. Então sai essa energia de eu preciso fazer pelo outro sempre. Tanto para uma validação interna, quanto para uma validação dentro dessa sociedade que vivemos. Esse voto de irmão, eu preciso ajudar você até o último dia. Esse voto de pai e mãe, eu preciso te ajudar até o último dia. Esse voto de filho, filha, eu preciso fazer para você até o meu último dia aqui. Esse voto que a gente faz de entrega para os nossos clientes, eu preciso te ajudar. Eu não posso finalizar um tratamento com alguém sem ter feito bem o meu trabalho. Aqui sai um voto de solidão, aonde trabalha muito medos de quanto mais dinheiro eu tiver, mais solitária eu ficarei, mais sozinho eu ficarei. Isso não existe. Isso não é verdade. Então trabalha neste momento esse medo de ter muito sucesso financeiro e profissional. Junto dele, um medo de eu vou ter muito sucesso. Eu vejo isso, eu sinto isso, Gabi. Eu sinto que eu vou ser muito mais bem-sucedida do que eu sou hoje, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu tenho ao meu redor. Porque eu sei que eu não vou conseguir trazer comigo essas pessoas que estão no meu caminho agora. Quando eu for muito bem-sucedida. E isso vira uma corrente te atrapalhando de expandir cada vez mais. Trabalhando a autopunição, que está muito ligada exatamente com eu não posso me permitir a ser muito bem-sucedida porque eu não vou conseguir atingir as pessoas que eu amo. E será que eu mereço? Será que eu mereço realmente ser uma profissional exemplar na área que eu escolhi? E se isso acontecer? O si presente, ele atrapalha. E atrapalha muito. Liberando essa autopunição e trabalhando o auto-merecimento e reconhecimento de valor. Falando em valor, tem uma pessoa aqui em específico que ela reconhece o próprio valor. Ela sabe da capacidade que ela tem. Ela tem sede de ter mais. Ela tem vontade de ter mais. Ela sabe que ela veio para fazer a diferença, como eu disse, lembra? Veio sim. Mas precisa trabalhar essa cobrança que você faz com você, senhora. Por que você faz tanto? Por que você está se cobrando tanto? Vamos curtir esse processo? Mesmo que pareça que ele não está indo como você planejou,
Mas vamos curtir esse processo, mesmo que esteja mais ou menos bagunçado por aí. Vamos curtir esse processo. E essa mulher é muito, muito, muito forte. É uma mulher que veio transformar. E ela sabe disso. E ela sabe que é pra ela. Quebrando agora todos os votos de escassez que impedem o sucesso de chegar a cada um em cada área de vocês. Quebrando esses karmas que vocês acham que existem vindos do pai, da mãe, do tio, do avô. Pois é. Eu vou falar uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos. O mundo, ele não é escasso. O mundo, o nosso planeta, as energias são abundantes. Estão em constante multiplicação. Então vamos permitir multiplicar. E quem entrou no campo da escassez fomos nós, que permitimos entrar nesse campo vibracional por medo. Porque alguém em algum momento soltou a pérola que o dinheiro é um problema, que ser abundante frequentemente é um problema. Sabe aquela frase de se eu for muito feliz em outra área da minha vida? Pois é. Quando eu for feliz no meu trabalho, quando eu for feliz financeiramente, eu não terei relacionamentos felizes. Quando eu alcançar o sucesso dentro da prosperidade, eu não terei amigos sinceros ao meu redor. Eu não terei amores sinceros ao meu redor. Eu não poderei ser feliz com o meu parceiro, com a minha parceira. Porque, afinal de contas, ter os dois é impossível. E aí libera junto disso o rancor e ressentimentos com dinheiro e essa reivindicação que vem de porque dinheiro, você é tão cansativo, você me exige tanto de mim, você me suga tanto. Eu tenho que ficar horas e horas acordada para fazer você chegar até mim. O dinheiro, a prosperidade, de modo geral, prosperidade não limita-se só ao financeiro, ok? Então, prosperidade de modo geral, ela te aguarda, ela te espera, ela te anseia. E o que que você faz? Ah, não tenho tempo. Agora não, peraí, que eu tenho que resolver aqui rapidinho. Sabe o que que é? Eu tô atrasada. Será que você não pode vir amanhã? Hoje eu não tô com tempo pra você. Peraí, vou marcar aqui na minha agenda, amanhã você aparece. E vem junto do medo. Vem junto da paralisação, que é exatamente o campo que eles estão liberando aqui agora, para cada um de vocês. Essa paralisação que estaciona a gente e que faz a gente ficar no si. E se, e se, e se. E não acontece. Liberando aqui todos os padrões repetitivos para com a prosperidade. Em específico, eu sinto liberando comportamentos iguais. Sabe aquele papozinho de coach? Sabe aqueles coach motivacional, né? Se enquanto você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Quem nunca, né, ouviu isso? Parece bobo, né? Mas é real. É real. O controle está nas nossas mãos. Enquanto a gente ficar pulando de canal, você não vai assistir nada. Enquanto você ficar pulando de galho em galho, você não vai aprender nada. Enquanto você não souber aonde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque isso é um fato. Assim como a lei da atração, assim como a energia, a gente não vê, mas está aqui, está acontecendo agora. Então, eles liberam todo esse campo do auto-merecimento, da autossabotagem, do amor próprio, da sua autovalidação. Será que eu estou no caminho certo? Eu acho que é melhor não fazer assim.
Mas lá dentro de você, você não se permite dar ouvidos para toda a força que está dentro de ti. E ela te guia para o caminho certo. Mas você luta, porque afinal de contas, eu fui criada neste meio, eu não posso ficar contrariando isso. Será que eu mereço mesmo todo esse sucesso, essa abundância que está chegando até mim? Alguém em algum momento falou que você nem é tudo isso para se sentir e se achar como você está se sentindo e se achando agora. Só porque conquistou uma coisinha, isso entrou. Porque a gente permitiu. A gente se permite a todo tempo. Assim como vocês estão se permitindo neste momento receber isso. Então, o que eles fazem? Liberando esse amor próprio e validando e ativando em vocês o pertencer, o merecer. Eu mereço ser, eu mereço estar. Eu me permito ser uma mulher próspera, um homem próspero. Em todas as áreas da minha vida. Eu me permito viver momentos maravilhosos. Aqui eles trabalham muito o alinhamento de propósito. Tá? Eita, bateu até na minha taça. Tá na hora de determinar o que vocês querem para vocês. Sabe aquele negócio da prova? Da prova real? Quem nunca na escola, né? A professora pega a gente de surpresa e manda você falar alguma coisa. Pois é, chegou o momento. Vocês já alinharam? Porque quem não alinhou pode começar a alinhar. Eu sinto uma energia de transmutação em vidas de pessoas aqui muito forte. Inicia agora um novo ciclo para muita gente aqui dentro. Então, vocês já alinharam? O que vocês querem que aconteça nesse novo ciclo? Porque se não alinharam, podem começar a pensar. Porque a ativação começa agora. Recebam esse alinhamento, escrevam no caderno de vocês o que vocês querem e como querem estar daqui a 5, 10, 20 dias, um ano. Os caminhos se abrem para ter facilidade para vocês. Já perto de finalizar, eles mostram o campo do receber. E eu falo muito que nós, mulheres, temos uma dificuldade de receber, né? Por quê? Muitas de nós, pela rotina e pelo cotidiano que a gente tem, de eu preciso prover, eu preciso dar conta, eu preciso me ajudar, eu preciso ajudar o outro, eu preciso fazer dar certo, porque eu não posso, eu não me permito falhar. E aí, às vezes, vem aquela pessoa te dando uma simples ajudadinha. Aí vira pra você e fala assim, deixa eu lavar sua louça ali rapidinho. Não, não, tá tudo bem, não precisa. Ou um simples presente, um simples bombom, um simples agrado, um simples abraço. A gente não tá com o campo do receber aberto. As pessoas não estão mais com o campo do receber aberto. Por medo. Ah, eu não sei o que tem naquele bombom, vou comer. Vai que tem coisa ruim que a pessoa colocou a energia daí. Eu que não vou comer esse bombom, não. Ai, Deus me livre. Ah, eu vou te ajudar. Eu vou aí, nesse final de semana, a gente come alguma coisa bem gostosa. Eu te ajudo. Você precisa de ajuda pra arrumar aí? O que você precisa arrumar? Não, tá tudo bem. Por quê? O campo do receber tá fechado e colocou em si mesmo a energia do se eu não fizer, ninguém vai fazer como eu faço. Mas é fato. Nós somos únicos. Nossas atitudes são únicas. Nossas escolhas, nossas maneiras, o que a gente escolhe fazer, como a gente faz. Você pode ensinar o outro, mas sempre vai ter uma pitadinha de diferente do outro. E tá tudo bem. Porque já pensou se todo mundo nessa sala aqui fosse igual a Gabi? Ah, pelo amor de Deus, eu não queria não. Né? E aqui, equilibrando o dar e receber. Eita, que aqui encaixa também a gente que trabalha com o povo, né? Eita, como tem hora que a gente entrega. Eita, que você fala assim, gente, eu entreguei tudo que eu tinha, já não tenho mais nada, vou caçar aqui dentro da bolsa, dentro da carteira, dentro de alguma coisa que eu tenho que entregar mais. Então, essa entrega não tá em equilíbrio. Tá na hora de começar a nivelar isso. Então, eles nivelam a ativação de vocês
da entrega ser no mesmo nível que você entrega, você vai receber. Então, eles trabalham exatamente esse campo. E tá tudo bem. Olha, isso aqui é muito bom. Eu adoro quando sai esse campo. Dinheiro mágico. O que é dinheiro mágico? Ai, dinheiro mágico caiu do céu, né? Do nada, pum, caiu uma carteira aqui. Ah, que maravilha. Ah, adoro. Ouro, assim, do nada apareceu um ouro na minha mesa. Quase isso, né? Que dinheiro a gente cresce com isso, né? Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce. Nasce sim, meu amor. Papel sai da onde? Da árvore. Papel é dinheiro. Maravilha. Vamos dizer eu mesmo, Inxalá, muito ouro. Mas, vejam bem, o que se trata dinheiro mágico? Quem tiver aí com alguma dívida ou deseja fazer alguma compra, algum curso, algo que vocês estão projetando adquirir e que vocês estão naquela fase assim, eu não vou comprar agora porque agora não dá. Eu vou comprar agora porque eu tô esperando meu cartão desocupar. Eu não vou comprar agora porque eu não tenho limite suficiente aqui. Ah, eu não vou comprar agora porque eu não vou mexer no meu fundo. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu não consigo agora, eu não tenho dinheiro. O que se trata? Descontos inesperados. Fui na loja, a peça que eu queria tá com 50%. Vou fazer uma compra de mercado, você contemplada, você ganha um desconto. É isso que se trata de dinheiro mágico e é isso que eles entregam para vocês nesse momento. Quero fazer uma viagem, estou me organizando para essa viagem e do nada a Latam vai e manda um e-mail para você. Você foi contemplada, você vai ganhar aí as 2 passagens com o valor de uma. Tá? É isso que se trata de dinheiro mágico, tá? Então, é descontos, facilidades de pagamento, seja pagamento de dívida, pagamento de cartão, compras de itens para casa, compras de curso, enfim, é essa ativação, ok? Eles finalizam equilibrando os chakras de todo mundo aqui. Quem conhece chakra, né? Vocês conhecem mais ou menos, né? Então, eles estão finalizando, equilibrando todos os chakras. Sou muito grata pela entrega de cada um aqui. Coisa vai reverberar no campo de todos aqui. Tem muita transformação, como eu disse. E essa ativação fecha com chave de ouros, equilibrando aqui todos os chakras. Eu sou muito grata. Tem um segredinho que eu vou soltar aqui para vocês. Como funciona? Quando vocês me veem balançando a cabeça ou tampando o ouvido, fazendo assim, é porque eu tô conectando, tá, gente? Não é tique, não, tá tudo bem. Mas o que acontece? Neste momento, eles mostram, assim como a gente vai no médico e a gente tem uma prescrição médica de quantidade de horas que você vai tomar um determinado remédio, eles entregam aqui por quanto tempo vocês vão ficar recebendo essa energia no campo de cada um aqui. Então, aqui eles me mostram que a cada 4 horas, que delícia, né? Então, a cada 4 horas vocês vão continuar recebendo essa limpeza, vocês vão continuar recebendo essa entrega, vocês vão continuar recebendo essas ativações, ok? Todo mundo bem? Vamos finalizar. A orientação é tomem água. Quem tiver aí, viu, que não tiver tomando muita água, tá na hora de começar a tomar água, hein? Tem alguém aí que não tá tomando tanta água. Bora beber água é bom. Então, toma mais água, atentem-se com a alimentação, perfeito. Atentem-se com a alimentação, tá? Pode ser que vocês sintam um pouquinho de dor de cabeça, mas nada tão incômodo, tá bom? Isso vai suave, tranquilizando. Ok? Agradeço a todos os mestres e mentores participantes dessa sessão. Agradeço todas as pessoas que estão aqui nesse atendimento. Peço, por gentileza, que nenhuma energia negativa permaneça nesta mesa, que nenhuma energia negativa cruzada permaneça nesses cristais, que nenhuma energia negativa ou cruzada permaneça no campo de cada um que está aqui comigo e que nenhuma energia negativa cruzada permaneça em meu campo. Agradeço em específico todas as forças que trabalharam comigo nessa sessão. Prontinho! Que delícia! O sol veio até aqui, ó, na minha mesa. Que delícia, hein? Uou! Uhul! Gratidão, gente! Que gostoso! Eu senti aquela coisinha de barco ali, sabe? Vocês sentiram? Sabe quando a gente tá num barquinho ali, aí você fala, um negocinho assim, não sei, hein? Não sei se eu tô enjoada, se eu tô com sono, o que tá acontecendo aqui?
Mas é essa sensação gostosa, né? Porque a gente libera junto dela tudo que tá atrapalhando. Vambora. Muito bom. Nossa, gratidão, Gabi, Eu que sou gratidão. muito grata. Eu que sou muito grata pela existência da vida de cada um aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite, Thiago. Obrigada pelo convite, Vanessa. Amo vocês, que vocês sejam cada vez mais prósperos, que vocês sejam cada vez mais abundantes e que vocês realmente consigam chegar aonde vocês têm como objetivo, por merecimento, por mérito, por reconhecimento, por valorização, que vocês consigam realmente atingir todo o sucesso da abundância na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual. Obrigada, de verdade, sou muito grata. Tiago, Nossa, Gabi, maravilha, hein? tô encantado pelo encontro. Que delícia. Agradeço demais por você ter escolhido através do convite da Vanessa. Vanessa falou muito bem de você antes de convidar. E depois você coloca também o seu Instagram, seu contato, para as pessoas poderem entrar em contato e sentir, de conhecer mais seu trabalho, de contratar também. Acredito que é de grande ajuda. E só agradecer, eu acho que eu vou finalizar aqui e dar até um respiro na natureza, eu vou para o rio um pouquinho, tirar uns 20 minutinhos, depois voltar, aterrar e trabalhar. É isso. E eu queria agradecer a presença de cada um, da Duda, da Karina, da Camila, da Madalena, da Raquel, da Ágata, da Aline, da Vanessa, da Gabriele, do Thiago, de quem entrou, de quem saiu, de quem vai assistir. E lembrar, você que está assistindo até o final, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. A parte de se inscrever é muito importante para nós, para o canal poder crescer, para a gente poder expandir cada vez mais. E se você sentir de mandar para alguém que tem algum conflito com a sua mediunidade, ou precisa entender mais sobre a sua mediunidade, envia para essa pessoa esse vídeo, para ela entender que ela não está sozinha, que existem outras pessoas no mundo que já atravessaram esse processo, que já entenderam como funciona. A gente vai colocar também o Instagram da Gabi na descrição do vídeo, para você poder entrar em contato com ela. E para você poder acompanhar os outros encontros de forma ao vivo, você tem que entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo também, para você poder participar. Agora eu vou passar a voz para a Vanessa, para ela poder finalizar, e a gente conclui o encontro de hoje. Gente, eu quero agradecer a cada uma de vocês que puderem estar aqui com a gente, que vão assistir depois também. Gabriela, você é luz, tem um poder imenso aí que o mundo precisa disso, precisa de mais pessoas que estão dispostas a entregar, né? Quero falar para vocês que quem quiser entrar em contato com a Gabi, também chamar ela ali no privado, conversar no grupo, fiquem à vontade, tá, gente? Porque não deu para fazer perguntas hoje por causa do horário. Mas, gente, gratidão, gratidão. Só receba, esteja nessa energia que está circulando, né, Gabi? E o que mais é possível? O que mais é possível? Gratidão demais, Gabriele. Deus te abençoe e te ilumine sempre, e a todos nós. Beijo Então, até grande. breve, gente. Até breve. Um ótimo fim de semana. Até breve. Pessoal, se alguém tiver dúvida também, pode colocar no grupo, que a gente vai respondendo, né? Isso, fique Surgir à vontade. dúvidas, a gente trabalha no grupo. Tchau, tchau, pessoal. Um excelente final de semana para todos.